O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Olá, pessoal! Estamos começando hoje o segundo episódio do podcast As Personalidades e a Personalidade. O primeiro episódio, que eu espero que vocês já tenham assistido, já está no ar. E hoje, para o segundo episódio, eu tenho outra personalidade super importante na área de recursos humanos, e em especial na avaliação, no assessment de executivos, no recrutamento de executivos C-Level, e vou falar já mais sobre ela, mas eu queria agradecer muito a presença da Fátima Zorzato. Como vai, Fátima? Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite, Roberto. Você esqueceu de falar que a gente é amigo de escola. Isso, eu vou falar daqui a pouco, quando contar o seu currículo, seu vasto currículo. E por falar nisso, então vamos falar um pouquinho da Fátima Zorzato, para quem não conhece, que eu acho difícil alguém não conhecer, mas vou contar um pouquinho da Fátima. Ela é fundadora e sócia-diretora da EY, consultoria de Executive Search e Assessment. Tem liderado projetos de sucessão de CEO, C-Level, conselheiros e avaliação de conselhos de administração, assessora acionistas e fundos de private equity no processo de due diligence em assessments da alta gestão para suportar as decisões de investimento desses fundos. Começou a carreira como executiva de RH no setor de eletrônica profissional e de consumo, acho que era Sharp, não era, Fátima? E telecomunicações. Depois decidiu empreender, criando uma boutique de executive search, adquirida depois pela Russell Reynolds em 97, e lá ela foi sócia e foi CEO por 17 anos. Inclusive América do Sul. Não, era Brasil. Não, só Brasil. Né? Só o Brasil. É membro da comissão externa de avaliação do INSPER há mais de 10 anos, mentora dos empreendedores da Endeavor no Brasil há mais de 19, conselheira do programa Winning Women Brasil, e vamos falar sobre o tema mulheres também aqui neste podcast, desde a criação pela Ernst Young em 2014. Participou de conselhos consultivos de empresas de empreendedores. Ela é psicóloga pela PUC de São Paulo, né, e foi aí que a gente se conheceu. Melhor não falar há quanto tempo, né? Melhor não falar. Mas desde o primeiro dia que ela entrou, acho que foi transferida de uma outra escola, acho que no quarto ano, no terceiro ou quarto ano, mas desde o primeiro dia a gente já ficamos colegas e daí brotou uma amizade que tem tantos anos, né? Vamos dizer tantos anos. Eu esqueci, acho que aí também entrega a idade, né? Eu esqueci quantos anos, né? Dá para a gente falar. Tem especialização pela Fundação de Getúlio Vargas em administração, além de programas de desenvolvimento no Brasil, no exterior, entre eles um do MIT. É autora do livro O que faz a diferença, que eu vou mostrar aqui, e vocês vão ver no detalhe também no slide, né, mas está aqui na minha mão. O que faz a diferença, as características e oportunidades que criam um grande líder, que ela entrevistou a líderes de sucesso, pessoas influentes, né, para falar sobre a carreira deles. E é um livro sensacional que eu recomendo, né, tanto para quem está no ramo de Executive Search, como para quem está concorrendo a vagas de C-Level, né, ou de conselho. Acho que conhecer o que está por trás das pessoas que são grandes líderes
essas coisas estão aí nesse livro que eu recomendo para vocês, né? É isso. Você gostaria de complementar? Não, eu queria falar obrigada pela propaganda grátis, que eu acho ótimo. Um prazer, obrigada. Né? Eu sou super envergonhada. Não, e você lançou, eu lancei na pandemia. Eu tenho a sua dedicatória, né? Mas eu lembrei que você mandou entregar para mim, porque foi em plena pandemia. 2021, né? Tive só uma live. Mas foi bom, né? Para você, introvertida, né? Envergonhada, né? Foi bom não ter que fazer aquelas... Eu quase que eu não lancei, porque eu dormia, eu sonhava com a noite de autógrafo, ficava com vergonha, eu falava, não vou fazer. Mas lancei. Mesmo assim o lançamento... Não foi legal. Mas você pode fazer uma segunda edição, segunda impressão, e aí você faz né? Toma uns Rivotril, né? Tem um amigo que ele fala assim, eu tomo Rivotril de canudinho na noite anterior, ou durante o dia. Mas fala um pouco mais, alguma outra coisa que eu não falei, que você gostaria de falar sobre... Sobre mim? Não, assim, sobre você nós vamos falar também, né? Mas sobre o currículo, assim, que você destacaria? A única coisa que eu destacaria é que eu acho que foi uma super sorte essa história de a gente estar falando de carreiras, de escolher uma coisa que eu não tinha a menor ideia quando eu comecei a estudar psicologia. Eu achava que eu ia trabalhar em empresa e ponto. Em empresa ou em empresa. Eu fiz psicologia para trabalhar em empresa. Eu fiz todos os estágios na psicologia organizacional, educacional e clínica também eu fiz, mas sempre eu quis trabalhar em empresa. E eu achei que eu ia ficar para a vida toda, eu tive uma carreira legal, feliz, e sempre me falavam que eu era legal para avaliar pessoas, e eu achava que isso era um minus na minha avaliação. Sim, e aí eu fui um dia vendo o que eu queria. Eu sempre quis empreender, só que eu achava que eu ia empreender quando eu me aposentasse. Quando eu vi que ia faltar muito tempo, eu resolvi começar a pensar. E fiz isso antes de fazer 40, mas agora já faz muito tempo, né? Mas você primeiro trabalhou com Andras? Não, eu Broi, fiz. Né? Eu fui sócia de um escritório, montei o meu e depois vendi para a Russell. Tá. Legal. Mas foi isso. Mas é um privilégio você trabalhar no que você gosta e trabalhar com gente, né? Exatamente. E quando a gente fala as personalidades, como Fátima Zorzato, e a personalidade, o nosso tema aqui é falar um pouco sobre personalidade, né? Então, para você, o que é personalidade? Personalidade é o que caracteriza a pessoa. Então, são algumas características que definem e que identificam, né, o jeito de pensar, jeito de agir, jeito de sentimentos, como ela é na relação individual, na relação social. Isso e que dá como alguns comportamentos eles são. Quer dizer, os comportamentos eles acontecem de crenças, valores que você tem. Você bota para fora como comportamento e eles se repetem, né? Eles são previsíveis, eles são identificados. Né? E que forma esse conjunto de atitudes, comportamentos, você pode chamar isso de personalidade. Agora tem aquela pergunta, né? O que é mais importante quando você fala em entender personalidade no mundo real, né? Como a pessoa se descreve ou como os outros descrevem a pessoa, porque a pessoa é uma só, né? Mas ela tem aquela autoimagem de como ela se descreve, né? Talvez assim, quando você faz entrevista com a executiva, se você perguntar apenas, né? Me fale como você é, né? Me fale sobre a sua personalidade. Ele vai falar talvez uma coisa maravilhosa, né? Dependendo do grau de autocrítica, ele pode falar alguma coisa, né? Alguma dificuldade que ele tem, mas outra coisa é perguntar
né? É saber da reputação dele, né? De como é que ele é visto pelos outros. O que é importante, por exemplo, no seu trabalho, quando você avalia, né? Como é que você tem essa coisa da identidade da pessoa e a reputação, né? Como é que você trabalha com isso? No desenvolvimento humano, eu acho que puxa para quanto maior você tem de self-awareness, de conhecimento e de identificação de que jeito mesmo você é, melhor isso é. Eu acho que o mais importante é a autoavaliação, o conhecimento, o que a pessoa acha dela, só que a abertura para o que os outros acham e os feedbacks que vêm durante a vida, né? Feedbacks, comentários, avaliação de como eles te percebem, isso é o que vai ajustando e melhorando o self-awareness. Eu acho que isso que é a reputação, né? O ideal é o que eu acho ser muito parecido com o que os outros acham. Então isso é o mundo perfeito. Tem momentos assim? Tem pessoas que conseguem ter essa identificação. Eu acho que o individual é o que dá o toque. Agora, em todos os processos de desenvolvimento, eu acho que o que você tem? Você tem algumas coisas que são 360, referências 360 de pares, de chefe, de subordinados, de clientes, o que vem de mensagens, né? E como é que a pessoa lê, como é que ela aproveita. Então, assim, a capacidade dela de se abrir e enxergar, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento. Porque quando você conhece, você consegue dosar e você consegue trabalhar bem, né? Assim, minha avaliação... Agora, o que eu acho interessante? Acho muito interessante como os outros percebem, inclusive o teste que dá a visão do outro, né? O Hogan, que dá a visão do outro sobre você, porque você consegue ver que ponto cego, o que está acontecendo. Como que você pode estar ajustando. Eu acho isso assim, é muito legal. Eu geralmente faço nos processos autoavaliação e avaliação com o Hogan, que mostra a percepção do outro, a reputação, e o gap que isto dá para ver exatamente aonde que tem o gap e como você pode ajudar em autodesenvolvimento. Isso para assessment, para desenvolvimento, é fundamental. Você perguntar o que eu acho melhor, é a autoavaliação. Porque se eu ficar só dependendo da avaliação do outro, eu estou dependente. Né? Então, o que eu acho que era legal, como que você pode parecer independente. Assim, o sonho Freud diz, né, que as pessoas mais felizes são as que têm um nível de dependência do reforço externo muito menor. O meu sonho era esse. Acho que todo mundo que se senta ou deita num divã ou similar e está com essa expectativa. E a gente tudo põe a culpa como que eu falo? Tudo é culpa da mãe, né? É bom, né? A gente jogar para cima. Agora, é interessante, então, poderia se dizer que quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, né, e quanto ela integra o que ela tem de feedbacks do mundo, integra na identidade dela, seria mais madura a pessoa e mais inteira que ela é, né? Porque ela consegue se programar, ela consegue se desenvolver, né? O que falta, né? Interessante. O que você tem e o que você não tem. E falando um pouquinho de você, né? O quanto que a sua personalidade influenciou na sua marca pessoal, né? Na sua carreira? Difícil isso, não é difícil como que isso, você acha que ela influenciou? Não, eu acho que eu mudei. Eu acho que todo mundo, graças a Deus, tem essa história de poder ter uma segunda chance e poder ter desenvolvimento. Eu acho que eu mudei muito ao longo da vida. Eu acho que você muda com
feedbacks e você muda com desempenho de papel. Então, no começo é papel de aluna, filha e tal, depois você vai aumentando, né? Papel de chefe, de subordinada, de par, de esposa, quando você tem enteados, eu já tenho netos, então você acaba desenvolvendo todos os... eu vejo, é como um carrinho de batida que você vai... se prestar atenção, você vai se ajustando. Eu sempre fui muito envergonhada. Então, eu achava assim, eu achava que eu não ia para lugar nenhum, que eu ia ser uma técnica de papel, né, das que põem papel embaixo da porta, assim. E logo quando eu me formei, a minha chefe na época não tinha mais, ela era famosa, não tinha mais hora. Cecília Bergamini. E deu algumas aulas para eu dar, que ela não tinha interesse. E eu falei, meu Deus do céu, só que eu aceitei. Então, assim, falei, meu Deus do céu, ia lá, morta de medo, e eu ainda tenho até hoje, né? Então, essa por exemplo, não é uma situação, a situação de estar falando assim, não é o meu normal. Mas eu acho que você vai ajustando. Sim. Todo mundo jura por Deus, quando eu falo que eu sou envergonhada e tal, eu falo, não, mentira, você está gozando, porque você sobe no palco, fala, então eu falo, eu performo. Sim. Mas Você extroverte sob demanda. Eu exatamente. Boa, nunca tinha pensado nisso. E algumas coisas, né, que você vai aprendendo, que eu acho que foram minhas marcas. Uma coisa, por exemplo, acho que essa história de ser mais introvertida, sempre tive sensibilidade à flor da pele, para o bem e para o mal. Não para o mal, eu acho que para o bem. Isso acho que foi a minha marca e acho que foi o meu combustível de eu ter dado certo nas posições, nas coisas que eu fiz, para conseguir ler pessoa, para conseguir... E eu achava no começo, eu achava um horror. Falava, Deus que me livre, o que eu vou fazer com isso, né? Eu achava que isso era um minus e no final eu percebi... Então, você vai identificando coisas. Uma outra coisa que daí é engraçado, depois, quando eu saí da Russell e fui abrir a Inouye, arrumando todas as coisas, eu achei um monte de avaliações, testes, desde o meu... Sua avaliações testes, testes, desde Cecília Bergamini, desde o início do meu primeiro emprego, segundo emprego, etc. Como chamava aquele teste? Estou com o nome... Firobee. Não, Firobee. Era dela horror, era dela. Mas esse não era o... Não, o Firobee não era dela. Ela representava. Controla, daí apoia. Era do Firobee. Era do Firobee. E eu vi, né? E vi também 360, um monte de... E eu li. E que, lendo de novo, sem a pressão, né, num momento de mudança, já tinha 17 anos na Russell, que eu era sócia, dona e tal, e depois montando, eu acho que com a defesa baixa eu consegui ver de novo coisas que eu falava, putz, como que eu não pude enxergar, né? Por exemplo, de ser muito assertiva, né? Eu sou muito assertiva para avaliação de pessoas. Agora, eu sou muito econômica para conversar. Eu acho que tudo é óbvio, eu falo em 2 palavras, achando que o outro pegou e não pegou. Então, assim, essas características são muito... Eu acho que é muito legal, porque, assim, quantas vezes alguém me falou, quantas vezes estava escrito, e eu li e não caiu a ficha. Então, eu uso muitas vezes isso quando eu vou dar a devolutiva de assessment, né? Porque não é o que você fala, outro fala, mas não absorve. Então, quando você pergunta o que mudou, né? Eu acho que tem um lado de muito interesse, muita curiosidade, muita vontade de ser melhor,
tem um lado de achar que nunca tá bom. Eu acho que isso que me fez... Autocrítica. Uma autocrítica, Deus que me livre, né? Não sei se o que eu fiz para merecer, mas que nunca se tá vendo e é isso. Eu acho que você se abre o olho, se lê os papéis, lê de novo. Eu acho que é um convite muito legal, né? Para fazer para as pessoas. Eu tive esse exemplo que eu faço isso a vida inteira. E precisei uma situação de água abaixando para eu conseguir enxergar. E eu acho que, por exemplo, essa minha nova... falou assim, você não muda as características básicas, mas você consegue prestar atenção, você consegue parar, você consegue pôr mais o foco no outro. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que, não sei se é depois de velha, mas agora eu acho que eu consegui fazer, e eu falo, putz, por que eu não consegui fazer lá atrás, né? Então eu vivo dando conselho para as pessoas, porque teria me ajudado muito ter visto isso com, sei lá, 25 anos, não agora. Eu tive... Quer dizer, não uma vez só, né, mas uma marcante, né, de, poxa, por que eu não via isso, né? Foi com o Hogan, né? Foi, aliás, o que me levou a buscá-los, né, e trazer para o Brasil aí, há 20 anos, quando eu ia fazer um trabalho no comecinho da consultoria, né? Eu ia fazer um trabalho de freela, né? Uma consultoria, pessoal da Wright, eu acho que me pediu, o Miguel Visioli me indicou que eles precisavam lá durante 3 dias para fazer um trabalho com os executivos. Tinham então 6 coaches que iam trabalhar com grupos de executivos, ia dar o feedback do 360 deles, ia o FireOB, que ele usava, e o inventário de desafios, o HDS, que eles chamavam fatores de descarrilamento de carreira, né? E aí os coaches lá responderam e receberam o relatório para entender o que era, né? Para poder... Teve um mini treinamento lá para poder dar a devolutiva. E quando eu vi os meus descarriladores, eu falei, putz, eu comecei a entender várias dificuldades que eu tinha, né, e lido com elas até hoje, né, que eu tenho, como você falou, a gente sabe o que é aquela característica, ou aquela tendência que você tem em algumas situações. Mas é incontrolável. É incontrolável, quase que instintivo, né? Mas é possível ser controlável, isso que é. Sim, sim. É um trabalho árduo, né? Mas dá para fazer, né? Ainda bem, né? Que desenvolvimento é isso, né? A gente está... e você falou, né? Mais velho, na realidade, a gente é jovem há mais tempo, né? Então, estamos há mais tempo jovens, né? Acho que essa é a diferença. E no seu campo de atuação, qual que é a importância de personalidade? É quase que óbvia, né? Mas eu queria ouvir sua perspectiva. Eu gosto muito de uma frase que o Fábio Barbosa fala, que eu acredito a ele porque foi com ele que a gente contrata um executivo e vem junto com ele uma pessoa. Então, que é a mesma coisa que você fala, que admite por competência e desliga por comportamento. No processo de seleção é muito legal você usar instrumentos porque ajuda a validar a percepção. A gente, por exemplo, faz entrevista sempre em 2 pessoas para confirmar, parecer que fala assim, é um exagero, é muito, mas a gente acostumou e é muito legal porque muitas vezes nós discordamos profundamente e a discussão de discordar é muito rica para ver, não é ver quem ganha, mas é ver onde que está a percepção, as evidências. E o teste ajuda muito. Eu acho que o Hogan é muito poderoso. E a gente faz feedback tanto para o assessment como para a seleção também, dá devolutiva para eles, né?
é super, a personalidade acaba sendo a diferença. Então eu falo, às vezes você vê a pessoa que tem tudo, mas ela não se segura em alguma característica. Você fala, putz, que judiação, que desperdício de uso. Quando que abrir isso para ele é bom? E aí é a discussão, né? Tem alguns momentos em que você precisa, por exemplo, de competência técnica, e a melhor pessoa da competência técnica tem algum problema, ou não tem o fit perfeito. Daí a discussão, o que fazer, né? Eu falo, tem algumas contratações que elas são contratadas, combinadas, inclusive com a pessoa, olha, a previsão é de que isso tem uma duração de 1-2 anos. E é o tempo de fazer um download de alguma coisa específica, técnica, e quando não tem cultura perfeita. Nesses casos eu combino. Então, com o contratante e às vezes com a pessoa mesmo, né? O ponto. A hora que você começar a descarrilar, meu filho, você... Não, ou às vezes é antes, para não ter isso, sim, né? Outras vezes a gente discute que em não tendo ninguém perfeito, a opção melhor é uma opção de pegar alguém perfeito de fit cultural, de característica comportamental, de jeito de personalidade, e ter o tempo para treinar. Então, assim, é mais fácil. Tem muitas... Sim. É muito mais fácil você... Isso que eu estou falando parece que é meio óbvio, mas no calor do trabalho, sim, no calor da realidade, isso acaba passando batido. Então eu falo, na dúvida, você tem que ver o que eu preciso. Eu tenho tempo? Se eu não tenho tempo, eu tenho que contratar alguém, plug e use e pronto. Se eu tenho tempo, e o tempo que eu estou falando, às vezes é 6 meses, 1 ano. Então é mais fácil você ver, porque aí é por um período longo, né? Então eu ponho luz nisso, uso muito a ajuda do teste do Hogan, exatamente para colocar luz no que você não está enxergando a gente tem um viés, né? Você tem o viés subjetivo que todos nós temos, que é impossível de você tirar, né? Mas é legal quando você tem 2 pessoas, porque você regula o quanto você não está ouvindo o fato, a história que a pessoa está colocando, e às vezes a outra pessoa pode estar ouvindo diferente. Agora, tem uma coisa que tem pessoas que isso é óbvio, né? Você fala, olho nu, você consegue enxergar algumas características. E daí os testes confirmam. Tem pessoa que você não consegue enxergar, e que daí os testes ajudam até para uma segunda conversa e até para uma orientação. Eu acho que é muito bacana isso. Você sabe que na minha história... Eu acho lindo isso, eu acho assim, divertido. É um xadrez, né? Humano, né? Acho que você tem que... Agora, tem que ser profundo, né? Acho que você tem que gastar tempo, você tem que estudar. Eu adoro. E para escrever esse livro, você estudou bastante, com certeza. Imagino quantos livros e trabalhos você não devorou, né? Mas só comentando sobre isso, né? Que eu, ao longo dos anos, fazendo assessments, esses 20 anos, que eu fui ganhando cada vez mais confiança, né? Nisso que você está falando, de olhar e as coisas baterem e as pessoas darem feedback. Não, o cara... Eu não ouvi algumas coisas que você falou sobre o perfil, né, de Hogan, quando era para contratação, eu desliguei pelas coisas que estavam lá, né? Mas então, a minha experiência e esses feedbacks, hoje quando eu faço um assessment e eu vejo, sabe, eu captei algumas coisas na entrevista e depois eu leio o Hogan, tem umas coisas diferentes, eu dou mais peso para o Hogan, e o que eu faço? Eu marco outra conversa, né, quando tem uma oportunidade, né,
para checar algumas coisas, porque o viés que você tem, ou porque você está... E o viés normalmente é que você tem alguma coisa que você acha legal, né, da pessoa, e aí cria aquele efeito halo, né, que a gente aprende, né, na faculdade, né, aquele efeito que aí tudo que você começa a ver mais o positivo, né, e não vê os negativos, ou vice-versa. Mas falando um pouquinho... Agora, só uma coisa. Claro. O importante, assim, não tem ninguém perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que é legal a gente desmistificar. Não tem perfeito. O que acontece é que você tem que combinar e tem que ver quem que combina mais, para ele também, não é só para o cliente. E, às vezes, combinar que coisas precisam tomar cuidado para os dois. Eu acho que com isso a chance na liga, né? Na partida, ou antes da partida. Tem muitos casos em que você fala o que tem, o que eu tenho que tomar cuidado, né? E dos dois lados. E como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso tendo, às vezes, no time alguém que te completa. Isso. Tendo no chefe alguma sessão a mais de mentoria, dependendo do chefe. Se é CEO, vai ter menos tempo, mas, enfim... acho isso perfeito, mas eu sempre falo, não tem perfeito. A pergunta é que combina, que casa. Combina, né? Isso é o mais importante, o fit cultural e o fit interpessoal, né? Com os reportes diretos e com o chefe, né? Acho que isso é crítico. Eu queria comentar sobre no seu livro, de novo a propaganda. Tá propaganda, nossa, então eu tô com vergonha. O que faz a diferença, as características e oportunidades que criam o grande líder. E eu li o livro, e vou ler de novo, tenho vontade de ler de novo. Mas já no índice a gente vê aqui as qualidades que sustentam as escolhas. E você descreve aqui, e foi a partir das entrevistas, né, dessa pesquisa que você fez. Fala em coragem, curiosidade, disciplina e garra para manter o foco, visão global, capacidade de levantar o nariz, né, de olhar, né, mais de cima, resiliência e, claro, que se fala também que tem sorte e oportunidades, que algumas pessoas estão na hora certa e têm a sorte de começar em alguma empresa, né? Mas vamos falar dessas características, dessas qualidades, né? É uma pergunta difícil, se você tivesse escolha forçada, né? Qual que é a escolha, se você tem que fazer um force rank, né, uma escolha forçada, qual que é a característica mais importante para o sucesso de um grande líder? Olha, tudo é muito misturado junto, mas eu não tenho nenhuma dúvida que para o CEO é visão estratégica e visão global. Eu gosto muito de uma síntese que fala das características do CEO, que eu falo, tem que ter 3 coisas, né? A primeira coisa ele tem que saber para onde ele vai. E que, em outras palavras, é a visão estratégica, a visão global. E ele define o caminho, né, de 5, 10 anos e ele está enxergando. E essa clareza... Os outros olham e falam, esse cara sabe onde vai, ou essa mulher sabe onde vai, eu vou segui-lo. Segunda coisa é walk the talk. Que ele fazer e falar e ser coerente. E o terceiro é ter a sensibilidade para estar, empatia para estar perto. É o lado emocional de dar liga com as pessoas. Então, eu sempre falo essas 3 coisas. Inteligência emocional. Eu falo isso quando... Estou falando o que é mais importante, só que está junto todas essas... Sim. Esse emaranhado. Agora, o primeiro eu vejo que é a visão estratégica, que é o que eu falo em outras palavras, que é erguer o nariz para enxergar o horizonte. Segundo, aumentar o repertório, ter curiosidade para olhar o mundo, para ler, e conseguir ter... Em fazendo isso, você acaba tendo uma intuição para definir o caminho,
Então isso para mim é determinante. Se tivesse com force ranking, está o primeiro da lista. Se ele não fizer, não dá para delegar. É por isso que eu acho que isso é a coisa do CEO. Então você tem muitos... agora, você tem muitas empresas que o negócio dela é só manutenção, ou de acionista que não quer... acho difícil essa situação só manutenção, né? Você tem outras que fazer turnaround, e você tem outras que é o growth. Agora, eu acho que essa visão, ela ajuda para poder estar discutindo com o acionista, ou com o dono, ou com conselho. Isso é o que faz a diferença entre os executivos. Dá para ver, eu consigo ver quando entra na sala e começa a conversar, quem que enxerga e quem que não enxerga. Você vê como conta a história e como ele enxerga o mundo, né? Então, assim, é uma... abertura mental, né? Abertura mental, a flexibilidade. Agora, depois você fala assim, a execução é outra coisa, não adianta enxergar e não entregar. Mas eu vejo esse como... Você perdeu esse é o primeiro. Você sabe que tem eu lembrei agora uma lista do Hogan mesmo, né? Que ele fala que tem que ter uma visão, que é exatamente isso, tem que ter competência no campo que ele tem que entender do que ele está falando, claro. Né? Tem que ter capacidade de julgamento e de decisão, de tomada de decisão, e integridade, né, que é o que você falou, walk the talk, né? E o outro é humildade, né? Que ele completa essa lista, né? Mas acho que esses são eu acho que esse de fato determina todos os outros, né? Que inclusive visão estratégica inclui a estratégia de pessoas. Quem que eu vou levar comigo, né? Quando você tem um CEO que vai te contratar... Quando ele sabe para onde ele vai, ele sabe definir o grupo. Como é que grupo ele tem que formar. Exatamente. E até quem vai complementar, né, aquilo onde ele não é especialista. Não é especialista ou não é tão bom, né? Quando o cara tem um autoconhecimento que ele sabe que eu preciso trazer alguém que tenha esse lado que eu... Né, ou se o cara, às vezes, não é super organizado, então não precisa ter alguém que é a pessoa mais, né, prudência tipo alta. Tipo eu. Você é desorganizada? Eu sou. Puxa vida. Nossa. E agora, quais são as qualidades quando você vai ter um contato, né, com alguém vai contratar os serviços da EY? Quais são as qualidades mais solicitadas hoje em dia para as posições de C-level? Olha, eu acho que assim, tem uma máxima que é a primeira frase que se fala muito eu faço mais trabalhos para empresas com controle definido. Ou seja, a empresa de dono, de um ou mais, né, de acionista, ou para private equity que compra a empresa de dono, ou investe em empresa de dono. Então, a frase que eu mais escuto é DNA de senso de dono. Senso de dono é o alinhamento, é o timing, é a barra alta. Engajamento. Né? Agora, isso é o que eu mais escuto. A segunda coisa que eu escuto com muito propriedade é o que você falou, que eu acho que eu escuto não com esse nome, mas que é humildade. Isso é muito... quem é que faz tudo, mas, em outras palavras, não deixa o ego atrapalhar. Sim. Então, assim, o nome não é ego, e nenhum. Às vezes é humildade, mas o ponto que se pede é, pelo amor de Deus, não quero ninguém que seja, que se ache, que seja autorreferente, que seja, e que, na verdade, o medo de todo mundo é o que uma grande competência às vezes mata.
que é o ponto principal. O excesso de autoconfiança, né, que vira Vira o que a pessoa não ouve. Ele não ouve, não tem escutativa. Ele concorre, às vezes, com o time para ver quem é melhor. E ao invés de fazer coisa colaborativa, que é o tom. Hoje, em sistema de rede, os org designs hoje não são mais comando-controle. Então, esse era um perfil que era possível em comando-controle, agora não tem mais. Então, isso eu acho que é o maior medo. E o que é mais difícil encontrar das qualidades dessas que você coloca no livro ou do que você tem escutado quando contratam a EY? Acho que assim, pessoas que têm sucesso, em geral, se você pega... Não. As pessoas que têm sucesso, elas, em geral, elas são mais aguerridas, elas foram à luta, e elas têm essas características mais de... Então, assim, muitas vezes, ter o ego sobressalente, assim, é muito comum nas pessoas de sucesso. Então, eu diria assim, o que é difícil de encontrar é exatamente essa humildade. Não é impossível, mas eu diria você tem que fazer um trabalho, porque as pessoas que têm sucesso, em geral, elas vieram ao longo da vida. Essa característica faz correr mais rápido, às vezes a grande diferença está aí. Esse é um dos pontos que eu vejo difícil. A outra coisa que tem é como é que a gente fala muito de escutativa, a quantidade de líderes que são muito bons, tem tudo de bom, mas que, na verdade, eles são rápidos e pegam tudo no ar. E a escutativa de parar, de ouvir o outro, isso é um outro ponto que sempre, eu diria, na terceira volta que ele começa a entender o que é isso. E que, em outras palavras, é ser um mentor. Então, assim, é muito comum, eu pergunto, em geral, né, quem foi teu mentor? E é engraçado porque eu sei, eu consigo mapear quem são os grandes caras que as pessoas lembram tanto, né? Eu lembro até hoje de um que eu nunca na minha vida consegui tirar ninguém dele. Ninguém. Ele era assim, ele era essa história, humilde, brilhante, mas ele deixava os outros falarem. Ele assim, treinou uns 4 CEOs, ele fez sucessões. Sim. Até hoje ele ainda funciona como mentor. A empresa, é uma empresa internacional. Não, a empresa internacional, ele não está mais. A empresa internacional hoje ainda contrata ele para falar, vem cá, me ajuda a treinar esse novo CEO. Olha. É maravilhoso. Que é isso. Eu acho que a escutativa é uma segunda coisa que nas pessoas muito cheias de energia e tal, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. No primeiro episódio, né, falamos sobre isso, né, sobre comunicação, né, e como a oratória, às vezes a pessoa é boa de oratória, mas em escutatória ela tem dificuldades. Né? E que é primo do outro, da autoimagem, né? Sim. Eu acho que do autoconhecimento. Primo, né? Porque sem a escutatória, sem a escutativa, você filtra tudo que não te interessa, né? E não agrega pro... Né? Agora, não sei se depois que passar aqui eu vou parar e lembrar o que eu não lembrei agora, mas isso é o que veio para mim de primeira. Fala um pouquinho, você também fez uma pequena propaganda aqui de Hogan, né? Mas então a EY usa os assessments, né? Como é que você diria que tem contribuído no trabalho de vocês? Acho que de uma certa forma eu falei um pouco antes, que a gente usa em tudo. Eu acho que assim, você sabe, grupo, tem um volume muito grande de assessment. Nós começamos com assessment, só com os assessments. Depois a gente resolveu que... Umas posições de search. Não em todas. A gente hoje em todas. E ele ajuda muito isso, de identificar
que eu gosto mais, né? Assim, o que eu mais gosto do Hogan é a identificação do que pode ser descarrilhador. Uhum. E que, na verdade, muitas vezes não está muito visível para a pessoa. Que é o que a gente fala, isso não aparece. E eu tive casos em que a gente fala assim, eu lembro até hoje, eram casos de arrogância e, assim, 10 referências, 0 isso aparecia, 0. E o que é? Em situação de pressão. Na situação de pressão, como que isso... o que vem, né? Qual é o problema para você conviver e para você saber. Eu gosto muito dessa... Esse lado, a organização eu uso menos o lado de valores, que eu acho que, não sei se eu que não sei usar perfeitamente, mas eu uso o lado luz, o lado sombra. Os dois eu acho que são, para mim, o combustível perfeito para as conclusões. Se perguntar assim, você não fez a pergunta, teve algum caso que você deixou de contratar por Hogan? Óbvio que não é o Hogan sozinho. Sim. Mas sim. Que ele serviu de pista para chegar. Eu tive casos em que as referências, eu tive, sei lá, 50% super boa, 50% super ruim. E que você fala que são os perfis que têm algum obstáculo eu falo, é como quem anda com freio de mão puxado, né? Porque não desliza. Eu tive muitos casos, muitos casos não, alguns casos, em que o Hogan, ele ajuda na decisão final. Ele não é o único, mas ele ajuda a identificar e nesses casos eu tomo mais cuidado para dar o feedback para a pessoa, para o que às vezes o que ele deve procurar para ele se dar melhor. Não é o que ele tem de bom, o que tem de ruim, não combina com aquele lugar. Não é aprovado, não bate naquele lugar. Naquele contexto. Então, né? Isso eu acho que assim, a grande diferença de anos atrás, do meu início de carreira, para agora, eu acho que é essa. No meu início de carreira, a ideia era serve e não serve, né? Aprovado, não aprovado. Agora, eu acho que assim, a minha filosofia e a minha visão como é que você encontra o que combina mais com quem. E como que você pode dar alguma dica para quem pode estar indo para caminho errado. Tem muita gente que vai indo para caminho errado e não dá certo. Daí você fala, putz, tem que parar de insistir. Né? Uma pena. Só que tem que parar de dar só pena e falar o que você pode ajudar, né? Quando passa por perto de mim. Agora, às vezes eu sou vista como muito assertiva, de falar. Né? Tem casos em que 3 anos depois a pessoa voltou e falou, obrigada. Fiquei 3 anos de mal. É isso, né? Então... acho que no trabalho é muito difícil você ficar em cima do muro é o mais fácil. Né? Ficar assim... mas eu acho que é o mais improdutivo, né? Eu sinto. Sim. É como o médico não dá parecer se você tem alguma coisa, né? Grave, né? Não sei se eu... Não, isso você acha ruim? Você acha que... O quê? Não, você acha que está certo isso? Não, sim, claro, tá certo, e eu acho que o trabalho seja em search, executive search, em recrutamento, entrevista de seleção ou de assessment, você conseguir ajudar a pessoa quando você dá um feedback, né? Ela corrigir alguns caminhos. Às vezes, no search, você não faz isso num processo seletivo, né? Então, você acaba sendo amado, né, pelas pessoas que você ajudou, ou ajudou depois de um fracasso em um processo, mas depois a pessoa teve sucesso em outras oportunidades, vagas, né?
ou você é amado porque deu certo, ou porque você ajudou a ver alguns pontos para ela corrigir o trajeto, né? Uhum. Mas queria falar sobre um outro aspecto do livro, que você fala sobre as mulheres na liderança, né? Você tem um capítulo sobre mulheres, né? Quer dizer, e hoje em dia é um tema, né? Tem vários fóruns, como você participa, tem vários fóruns sobre isso, mas falando sobre personalidade, que características você acha que se destacam na mulher, né? São mais percebidas em mulher, e vamos falar em C-level, o nível de liderança, né? Que vão ajudar, né, a ocupar o espaço que a liderança masculina muitas vezes não está dando conta, né? Quais são as características de personalidade de mulheres de sucesso, né, que são mais ajustadas para o mundo atual, para o nosso século, né, do que a típica liderança masculina, para não dizer machista? Eu acho que tem algumas coisas. Uma coisa que é a mulher, ela tem na vida, ela cresce tendo multitasks. Então, na verdade, essa flexibilidade de ter carreira dupla, tripla, fazer coisas simultâneas, essa capacidade, e que muitas vezes para fazer isso tem que ter um foco muito grande, porque senão ela não faz nada. Isso é uma coisa que você vê. Eu não gosto muito dessa história de homem e mulher, mas isso é uma coisa assim perfeitamente comprovada e de habilidade e de desenvolvida, de experiência vivida a mais, de multitask, e que dá para levar para a vida profissional integral. Então isso é uma coisa. A segunda coisa é a preocupação com empatia. Eu acho que tem a ver com você, sei lá, ser mãe, não ser filha, tem a ver com sensibilidade, a capacidade de estar olhando e se colocando no lugar do outro. O número de casos que você vê mentora, indicada como mentora mais do que mentor, ele tem aumentado muito. E o número de casos em que, assim, antigamente a gente via muito uma competição entre mulheres. Então, assim, eram poucas que subiam e elas não davam a mão para outras subirem. Até tem uma frase, né, de que vão para o inferno, que as que não ajudam, né, uma puxa a outra, que é o slogan atual das mulheres, né? Uma sobe e puxa a outra. Sim. Esse é um slogan, sim. né? Mas a empatia é uma coisa que faz muita diferença. Tem isso em homem? Tem. Então, você tem homem que tem características de sensibilidade, eu diria, não posso falar que é feminina, mas posso. Sim, de alma feminina. De alma feminina. Mas a gente está falando aqui como fazer, como agora valorizar e conseguir priorizar isso, né? Por exemplo, eu tenho projetos de conselho, faz tempo que agora 9 em cada 10 ou 10 em cada 10 sequer é mulher. Primeiro porque tem algumas coisas regulatórias que estão vindo, mas segundo que foram vendo o uso foi sendo identificado como muito positivo. Ajuda na dinâmica do grupo, ajuda na leitura de cena, ajuda em conversas. Essa sensibilidade adicional, eu acho que é um super diferencial, que eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, uma outra coisa que todo mundo, eu acho que da minha idade, viveu na pele e sentiu, e que agora virou livro, virou frases, virou teorias, era de que sempre você... isso eu acho que em homem não tem, está provado que não tem ou tem menos,
que é você ter que se sentir preparado para sentar na cadeira. Então, se você não sentou na cadeira, você não vai estar preparado, como é a história do que vem primeiro. Então, e que muitas vezes tem a síndrome do impostor, que é o como Sim. foi denominado esse trauma ou esse problema. E que isso, sim, na minha época, sim, eu sentava, chorava sozinha, não tinha a história de mentor, imagina. Né? Você tinha medo ou vergonha de perguntar, porque vou parecer que eu sou fraca, né? Que eu sou frágil. Isso tem em mulher e em homem tem menos. É muito difícil você ver alguém falar, não estou preparado. Mas que mostra um lado positivo, que é a autocrítica. Né? Muitas Agora, vezes as mulheres começaram não, eu acho que já faz nos últimos 10 anos, isso veio vindo um pouco mais claro nos grupos de mulheres. Né? Eu sou ativista, né? Então eu trabalho há 20 anos como ativista com mentoria, com trabalhos em um monte de coisa, sempre fora de hora, entendeu? Antes das 8 ou depois das 7, eu faço isso. Mas eu acho que agora esse lado do medo, o que acontece é que todo mundo sente, só que agora já sabe que isso existe, sabe que talvez o homem não é, e fala topo. Então é convidada para alguma coisa, tem medo, fala topo. Né? Tem uma coisa muito bonita da Susan, meu Deus, esqueci. Susan Cain? Não é a que era COO do Facebook. Não lembro. Que, eu sei que você está ela falando. fala para não saia da mesa antes de sair, né? Porque muitas vezes você cita casos de mulher que quer ter filho e que começa a pedir demissão ou não aceita a promoção, daí pergunta, mas quando você vai ter? A mulher não é nem casada. Então, a preparação, assim... Nossa, esqueci mesmo o nome dela. Susan, famosa, esqueci. Mas, enfim, isso tem que cortar. Não. E eu sinto que com esse movimento todo, as mulheres têm se encorajado mais, do tipo, vou à luta, primeiro. Segundo, elas têm saído para fazer a pergunta de benchmarking. Como é que você fez? Me conta a tua história. O que você recomenda que eu faça? Né? Como é que você foi promovida? Como é que você chegou onde você chegou? Isso é muito comum agora para quem quer ser conselheira. Esses fóruns, né? Então, assim, é meio uma rede de ajuda, de apoio, e porque está muito longe, né? Eu acho que a proporção de homem e mulher, agora a proporção está muito longe porque não tinha matéria-prima nas posições anteriores, e agora eu acho que começa. Eu acho que para isso tem que ter um esforço adicional. A gente tem sido cobrado por LSAs, né, de ter que apresentar em projetos sempre diversidade. Às vezes é diversidade de homem e mulher, às vezes é além disso, né? Isso é uma coisa, para alguns casos é muito difícil, né? Você ter diversidade para CEO negro Por quê? Porque você não tem na história. Agora, você tem que procurar. Tem que procurar. Você tem que procurar. Começar, Eu acho que essa exigência das empresas, eu acho que assim, até a gente que acha que, olha, é muito da causa tal, na hora que você vê, se você não se esforçar extra, você pode passar batido e não enxergar o que existe. Então isso é uma coisa bacana. Eu acho que o mundo novo é legal. Com certeza. Falando do mundo novo, né, e falando um pouco antes de a gente encerrar, queria pedir assim, que sugestões você daria para o nosso espectador, o nosso ouvinte, dependendo do como que vai nos ouvir aqui esse papo, para ajustes, né, e como a pessoa pode
para ter mais sucesso em posições, ser contratada por meio de um processo na EY, né? O que você sugere para que se faça para ter maior oportunidades e maior sucesso na carreira? Acho que uma coisa que é mais fácil e que nem sempre eu vejo fazerem é ter cuidado para aumentar o repertório. Isso é uma coisa possível. E aumentar o repertório é coisas formais, em educação, e coisas informais. Então, assim, que coisas que você pode fazer para ter, eu costumo falar, para ativar neurônio. Então, e para sair também do básico. Então, o que você tem que ler, assistir, como que você pode sair das coisas que são o teu conteúdo básico. O que você, sei lá, eu costumo falar, vai aprender música, cantar, dançar, fazer alguma coisa lúdica, porque essas coisas fazem com que você relaxe e consiga enxergar o que você não está enxergando. Isso sim, legal. Eu amo, eu acho que isso tem que fazer. Sei lá, fazer jardim, fazer comida, tem tanta fora coisa. Do seu campo profissional. Ou ler uma coisa diferente, ou conversar com gente diferente. Por exemplo, conversar com gente, assim, às vezes você trabalha, tem gente que trabalha com você na tua casa e que você não sabe onde mora, não conversou, não sabe da família, não sentou para falar, me conta de você. Porque você está tanto correndo. Isso eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Né? Ontem, posso fazer uma outra propaganda que não tem nada a ver? Claro. Ontem eu fui num fundraising, num jantar happy hour de uma escola que se chama 42, que 2 empreendedores trouxeram, uma metodologia francesa, uma escola que equivale à universidade, 18 meses, prepara pessoas para desenvolvedores de sistemas. E 100% sai empregado. Olha. E é uma coisa assim, é grátis. Para ser grátis tem que ter fundraising. Até agora tinha dinheiro que vinham de empresas que até são a quem contrata. É uma coisa maravilhosa. Eu estou falando isso porque assim, eles trouxeram 10 casos das pessoas contando como que eles descobriram e como que eles estavam ali. E tem uma seleção. A seleção que eles chamam de... Eles selecionam lógica e sei lá, raciocínio analítico, e depois eles selecionam colaboração, porque é uma coisa, não tem professor, é uma metodologia que eles... É lindo, assim. Legal. Quem como é que quiser, chama pra gente 42. Googar, chama 42. Escola 42? Não, chama 42. Se você puser no Instagram, você vê. 42. E eu estou trazendo isso porque, assim, eu saí de alma lavada de ver 10 casos de pessoas, assim... como mudou a vida. Então, assim, tem desde fotógrafo que na pandemia ficou sem emprego e tal, e foi lá e descobriu, até um monte de mulher que falou, eu achava que eu não era capaz. Eu tive vontade, mas eu achava que eu não era capaz, porque sistema não é para mim. Eu não vou passar. E passou. E depois eles têm 29 dias que eles chamam piscina, que é o segundo round, para ver se é intenso. A escola funciona 24 horas, não fecha. Tem gente que fica de noite lá, não tem... eles vão recebendo projetos, eles vão passando. Então, assim, eu só trouxe isso para falar... É uma coisa diferente, é sair do dia para ir ver a história e falar, meu Deus, é um mundo que eu não via. Porque daí você volta a trabalhar. Meu trabalho é super elitista, falo só com o CEO. Então, isso é o que eu acho, dentro do que você falou, o que eu recomendo, como que a pessoa abre
e fala, desenvolve mais coisas na vida. O que ela está fazendo? Todo mundo fala de propósito, mas o que ela está fazendo com o tempo dela, com o dinheiro dela, não da empresa? O que ela está fazendo a mais? Né? Às vezes, então, tem gente que dá aula de inglês, dá aula de português, ou dá mentoria. Isso é uma coisa, são coisas fáceis. Como que você pode impactar uma outra pessoa? Pode ser também dando bolsa de estudos, que daí é mais um cheque, mas isso eu acho pouco. É isso também. Aumentar o nível de self-awareness, ouvir mais, pedir mais o feedback dos outros e na verdade, começar eu falo, erguer o nariz para pensar o que eu quero ser, o que eu quero fazer daqui a 20 anos e fazer o que eu preciso para fazer, para chegar lá. É possível? Testar com as pessoas que me conhecem para ver se é um objetivo possível. Porque às vezes você faz um objetivo que não é possível, ou que não está no teu perfil, e é bom saber 20 anos antes. Então isso eu acho que são as coisas que eu diria, não ficar na ansiedade de... Eu uso uma outra coisa que eu uso, sempre falo que o japonês é aquele que anda mais devagar e chega mais rápido. Né? Ele tem pelo menos a história, né, que fala isso. Então eu vejo muita gente que fica na história de querer ser promovido, e quanto mais ele está desesperado, mais demora. Então eu falo assim, quando você relaxa e o resultado de entrega e de relacionamento bom, relacionamento, colaboração, o resultado disso ele tem que vir se você tiver todas as competências e tal. Quando isso baixa a guarda, eu acho que a possibilidade de performance aumenta. Então é outra coisa, eu sempre falo, tem muita gente que vem e quer sair porque o outro foi promovido, ele não foi. Já começou errado, né? Então você vai levar a cabeça para outro lugar, você já vai levar, você está saindo daí, você não está entrando. E essa pessoa olha todas as oportunidades porque ela está saindo, ela não está entrando. Então tem que resolver o problema de onde está, para daí olhar o que eu quero. Então, o problema vai ser repetido. Eu vejo gente que se repete a cada 3 anos, a cada 2 anos. Eu falo, bom, com quem está o problema? Continua fazendo as mesmas coisas e espera um resultado diferente. Né? Isso eu acho que a pergunta assim, se pergunta, né? E às vezes é um ajuste, né? Assim, tá na carreira certa, tá na empresa certa, porque às vezes você está cego, você está vendo a empresa está indo mal, você está na empresa certa. Às vezes você está com um chefe que não te prestigia, sei lá, 5 anos. Você está com um chefe... neste caso, a minha sugestão é acorda, pensa e planeja. Levanta o nariz e olha o mercado. Usa apoio e conversa. Eu tenho uma coisa que eu falo, eu sempre falo, tem algumas pessoas, pega uma lista de pessoas, né? E divide assim, quem são os meus copos de vitamina. Que eu conversando com essas pessoas, eu vou me abastecer, E copo de vitamina você tem aqueles que escutam, que você fala, porque na verdade, você fala, e você se ouve. Às vezes é só o bem que o outro faz é te escutar, porque você também está te escutando e volta para dentro organizado. E tem outro copo de vitamina, que são aquelas pessoas que falam e que contam história e que são animadas e que parece que você dá uma carga de celular quando você fala com essas pessoas. Então, este é um. A outra faz uma lista de sources. Sources, assim, sei lá, você quer saber de algum setor, conversa com research analyst de banco de investimento que cobre o setor, conversa com alguém de consultoria estratégica que cobre o setor, conversa com quem trabalha, com quem compra, com quem vende para aquele setor. Sai da cadeira e vai. E às vezes, hoje em dia, não precisa nem sair da cadeira, dá para fazer isso por telefone e por vídeo. E
E a outra coisa que eu sempre falo é, faz um exercício, conversa com as pessoas e fala, me conta de você. As pessoas amam de falar de si próprio. É só fazer essa pergunta. Só que você faz a pergunta não para ver a história, mas para ver como ele conta e como isso bate em você. E para você pensar como que você conta, como bate no outro. Porque às vezes você falando, não é com um, tem que falar com 10, 15. Daí você vê o padrão e garanto, como meu nome é Fátima, que uma ficha cai. Quando você está fazendo isso. Olha, várias dicas importantes aí, e eu quero agradecer. Bom, passei da hora. Muito. Não tem hora. Isso que você falou que você era envergonhada aqui, mas olha só quanto que a gente aproveitou aqui a sua experiência, né, os seus conhecimentos, e eu quero então agradecer bastante você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom, como eu tinha certeza que você iria arrasar. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, Roberto. Foi muito legal. Eu já quero ouvir esse podcast depois. Quero agradecer também a Moving aqui, o Creative Studio, o Mário, que está aqui nos gravando, e como a gente costuma falar no final, né, que eu escuto nos podcasts, se você curtiu, dê o seu like, né, e compartilhe com os seus amigos. Né, e logo teremos outra personalidade convidada para o 3º episódio. Então, muito obrigado mais uma vez, Fátima. Obrigada, Roberto. Prazer estar com você. Muito legal. Obrigadão. Até a próxima, pessoal.